Bom dia. Bom dia. Saúde os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Com certeza, motivo de muita alegria estavam na casa do Senhor pela manhã. Primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Estamos aqui para o adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos aqui para estarmos em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos fazer uma oração inicial, pedindo ao Senhor Deus a sua bênção por tudo que vai ser feito a Ele aqui nesta manhã, e também pelo estudo da palavra do Senhor, que nós iremos meditar daqui a pouco também, e com certeza vai ser de bom proveito para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento e sabedoria da palavra de Deus, para que nós possamos adquirir esse conhecimento cada dia mais da palavra do Senhor, para que também nós possamos transmitir a outras pessoas também que ainda não conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que estão perdidas ainda neste mundo tenebroso, precisando de Jesus, precisando da salvação eterna em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor, Pai, ter nos agraciado com mais um dia maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela noite que passou, pelo bom descanso que tivemos. Obrigado também pelas nossas famílias, que o Senhor tem abençoado. Obrigado também, Senhor Deus, pela vida de todos os irmãos que puderam chegar em Tua casa nesta manhã. Pelas famílias também que ainda não estão aqui, Senhor Deus, que vem estar também abençoando. E por aquelas que estão chegando, também te peço a Tua proteção de todo o mal que possa chegar aqui em Tua casa, Senhor Deus, para juntos cultuar o Senhor em espírito e verdade. Ó Deus, recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor Deus, como aroma suave diante do Teu trono, Senhor. É como forma de gratidão que nós iremos apresentar ao Senhor o nosso louvor, Senhor Deus, e adoração, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela salvação eterna em Cristo Jesus, e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor Deus, em nossas vidas ainda, enquanto estivermos aqui nesse mundo, Senhor Deus, para trabalhar para o Senhor, para estar realizando, ó Deus, a Tua obra. Usa-nos, meu Deus, na Tua obra, Senhor Deus, nos capacita, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, e tudo com ordem e decência, como diz a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, também pedimos desde já pelo estudo, Senhor Deus, da Tua palavra. Nós iremos ouvir pela manhã com o pastor Ciro. Ó Deus, abre o nosso coração, a nossa mente para as Tuas palavras, Senhor Deus, para que possa penetrar ardentemente em nosso coração e nós possamos adquirir esse conhecimento espiritual do Senhor, que vem do céu, que vem do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito possa estar agindo através do Teu servo, a pregação da Tua palavra nesta manhã, e possamos ser impactados, Senhor Deus, por ela nesta manhã, para que nós possamos, Senhor Deus, também transmitir ousadamente também a outras pessoas, aquelas pessoas que precisam do Senhor, que precisam do Evangelho, que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor, que precisam crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como o Salvador de suas vidas também. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos perdão também, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, ó Pai, diante de Ti. Em nome santo de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Amados, agora a gente vai cantar um cântico. Peço que os amados possam ficar em pé. Nós iremos cantar um cântico. O cântico é Tu és soberano. Absoluto.
toda a honra e toda a glória é ao nosso Senhor. Amados, ainda de pé, vamos agora ler a palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica se encontra em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo é o 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Tem como título aqui, irmãos, essa leitura, né? A unidade da fé. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Graças a Deus, a palavra do Senhor toda poderosa. Peço ao nosso irmão Igor Lohan que faça uma oração agradecendo a palavra do Senhor. Amém. Obrigado, irmão Igor Lohan. Podemos assentar, amados irmãos. Nós iremos agora cantar mais um cântico. Um só Deus, mais um cântico ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus com mais esse cântico. Um só Deus.
lei da sua santidade nesta manhã. Fizemos a primeira parte, a nossa parte com Deus, que é de adorá-lo em espírito e em verdade, né? Demonstrando a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, né, irmãos? Pela salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, e por tudo que temos passado, né? Temos passado também um momento difícil em nossas vidas. Todos os dias temos problemas para resolver em nossas vidas, mas sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Agora eu quero passar a palavra ao pastor Ciro, que vai trazer agora o estudo da palavra do Senhor a nós nesta manhã. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos então continuar o nosso estudo ainda sobre depravação. Eu estou lendo os textos ainda de Romanos, capítulo 11, versículo 32, e depois Gálatas 3, do 19 ao 22. Eu vou ler aqui novamente, né? Romanos, capítulo 11, versículo 32. Vamos ler essa passagem. Romanos 11, versículo 32. Vamos lá, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vou ler agora Gálatas, capítulo 3, do 19 ao 22. Gálatas 3, 19 ao 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, agradecemos pelo privilégio de estar nesta manhã aqui, com este propósito de estudar a sua palavra. Rogamos a direção sábia do Espírito para nos ensinar. Abençoe a estes irmãos e aqueles que porventura ainda chegarão e aos que não poderão estar também. Abençoe esta igreja e a cada irmão aqui. Assim também, ó Deus, como todos aqueles que em nome de Cristo estão também estudando a sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando. Pedimos também pela nossa pátria, pelo Brasil, que o Senhor desperte a igreja no Brasil, para que possamos estar cada dia mais servindo ao Senhor. Dirija nossas vidas em tudo, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, amados. Então vamos continuar nosso estudo. Eu estou vendo alguns fatos sobre a depravação. E havíamos visto primeiro que os homens estão debaixo do pecado. A gente leu esta parte aqui da Bíblia, Romanos 11 e versículo 32, como Gálatas também 3 e 22, que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado. Então essa não é uma imposição de Deus, mas como consequência
do pecado do homem, então veio essa classificação por Deus, que agora, independente de raça, ou quem quer que seja, todos os homens estão debaixo do pecado. Este foi o primeiro fato que nós vimos sobre a depravação. O segundo fato nós tínhamos começado, mas não chegamos a entrar, que os homens estão espiritualmente mortos. Isso a Bíblia deixa bem claro. Em consequência do pecado do homem, o homem morreu espiritualmente para Deus. E em consequência do pecado do homem, ele não apenas está morto espiritualmente, mas ele morrerá fisicamente também. Basicamente, há 3 tipos de morte em consequência do pecado. A morte é espiritual, o homem está longe de Deus, separado de Deus, não tem nenhuma comunhão. Paulo diz isso claramente, que Deus deu vida quando ele estava morto dos seus delitos e pecado. Então, depois disso, a morte física, não saberemos quanto tempo o homem viveria neste mundo, mas a alma do homem é eterna. Mas o fato é que o homem chegou a viver quase 1000 anos, né? Quase 1000 anos. E em consequência do pecado, o homem vai diminuindo sua vida também na terra. No capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que Deus diminui a vida do homem para 120 anos. No Salmo 90, quando Moisés escreve, ele diz que nos é dado 70. Ou se vivemos até 80, mas o resto tudo é... Mas mesmo assim, embora o homem lute para viver um pouco mais, mas ele não tem como, não é? Ele vai morrer um dia. Bem, está vendo aí que o Silvio Santos, ele já saiu, né? Ele não está mais, né? Ele está agora no estágio de final de vida, não tem como. Me mandaram uma pequena mensagem, e aí estava falando sobre o Roberto Carlos, que agora já está bem devagarzinho, né? São gente que tem muito dinheiro, né? Poderia comprar um pouco mais pela ciência, mas nem a ciência, né? É limitada também. Então você pode viver 100 anos, mas não tem jeito, vai morrer mesmo, né? O problema maior que a gente vê não é simplesmente morrer, porque vai morrer, né? Mas morrer sem Cristo. Aí é problema, né? Aí é um sério problema. E certamente há milhões de pessoas agora mesmo, né? Que estão separados já eternamente, sem Deus, no inferno. E que a Bíblia chama de segunda morte. No capítulo 20 de Apocalipse. E quando eles serão lançados dentro do lago do fogo, né? Já imaginou o lago do fogo que arde com enxofre? E essa é a pior parte, né, para o homem. Aí é definitivamente esquecido por Deus, né, o Deus de misericórdia. Mas é desculpável o homem? De modo nenhum, né? De modo nenhum. Deus sempre mostrou a sua misericórdia para com o homem. Por isso, Romanos 11:32 diz que Deus encerrou todos, né, no pecado, debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Quando Paulo escreve também em Romanos 3:9, ele diz que todos também estão debaixo do pecado. Indistintamente, quer judeu, religioso ou pior, ímpio, todos estão debaixo do pecado, com exceção daqueles
que já tem Cristo, né, como Senhor e Salvador, né? Romanos 8, né, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus, né? Nenhuma condenação. Então, já foi completamente justificado, não apenas perdoado, mas foi justificado. Não há nada que o condene. Mas vamos ver aqui então, os homens estão espiritualmente mortos. Eu queria ler aqui algumas passagens. Eu vou ler primeiramente aqui Efésios, capítulo 2, essa é uma passagem muito conhecida da igreja, né? Paulo está falando aqui para os Efésios e para nós, que Deus deu vida para nós quando estávamos mortos. Então veja só, Efésios 2:1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos, né? Você sabe que um morto, ele não ouve, ele não fala, ele não se movimenta. Ele simplesmente está morto. Que tipo de morte é essa? Espiritual. Você pode ser uma pessoa religiosa, né? Viver na igreja até por anos, mas se você não nasceu de novo, você não foi restaurado à comunhão. Você não foi restaurado para Deus. Você não foi regenerado. Você não nasceu de novo. A menos que você seja regenerado, e aí sim você é um novo homem, uma nova criatura. Mas por enquanto está morto, né? Morto espiritualmente. E essa morte é a separação do homem de Deus. O homem está morto. Bom, outra parte que eu vejo aqui também é João, capítulo 5, e o versículo 24. Jesus está falando esta parte, João 5, 24, e ele fala também sobre essa morte. João 5, 24, vamos ler então essa passagem. Ele diz: em verdade vos digo, que, deixa eu ler de perto, em verdade vos digo, não, eu estou lendo 25, é o 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Então aquele que crê, ele deixa o estado de morte, de separação, e agora ele tem vida eterna. Mas ele passou da morte para a vida. Agora ele tem vida com Deus. Eu queria ler também aqui Colossenses no capítulo 2, verso 3. Colossenses 2, verso 13, aliás, 2, 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou aí também, como tantas outras passagens,
falando sobre a morte espiritual do homem. Quando o homem crê verdadeiramente em Deus, confia sua vida a Cristo, rendendo-se, entregando-se, Deus coloca a sua vida no homem de novo, porque ele creu. E ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Lembre que a palavra delito quer dizer culpa, não é? Culpa, transgressão, desobediência. Um ato delituoso é um ato criminoso, e o homem comete pecado, que é um crime diante de Deus. Eu quero ler Romanos também, o 5:12, é também outro versículo muito conhecido. Mas quando lemos esta palavra, meditando, encontramos o sentido da amplidão do pecado sobre o homem na terra. Vamos ver aqui, Romanos 5:12. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E aí condenou toda a raça humana, porque é descendente de Adão. De Adão veio todos os homens, e porque nasce em Adão, peca também em Adão. Não é que ele nasce já pecando, mas ele nasce pecador em consequência de ter nascido em Adão. Já herda o pecado, né? Por natureza, não precisa pecar. Mas eu queria entrar agora no meu comentário do livro, para ler um pouquinho sobre os homens estão espiritualmente mortos. Eu vou ler aqui um pouco do livro que eu tenho usado. O segundo fato importante relativo aos homens é que estão espiritualmente mortos. Em Efésios 2, versículo 1, Paulo afirma que esta verdade: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu uma punição para a sua desobediência. Evidentemente que quando Deus criou o homem, ele não criou como uma máquina programada para fazer apenas aquilo, mas ele criou o homem livre, com direito de escolher viver para Deus ou pecar e viver em desobediência. Nós já vimos que o homem foi criado em estado de santidade, mas o homem era um agente livre. Ele poderia escolher obedecer ou desobedecer. Lamentavelmente, ele escolheu desobedecer. Daí ele pecou e trouxe condenação a todos os homens. O castigo para a desobediência era a morte espiritual. A morte física foi o resultado
da morte espiritual. Deus disse em Ezequiel 18:4: a alma que pecar, essa morrerá. Isso é a alma do Pai, a alma do Filho, todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Eu acho que como a gente estuda na teologia, a pior coisa para um ser humano é ele estar completamente desligado do seu Criador, desligado de Deus. E lamentavelmente muitos na religiosidade, eles não sabem disso, não é? Não sabem. O homem se apega a uma religião ou faz boas ações e acha que está tudo bem com Deus, mas não está. Eu estava ouvindo uma mensagem até do Frederico e ele perguntando sobre o primeiro homem que nasceu, que foi ensinado pelo seu pai como deveria fazer a coisa certa, e ele fez a coisa errada propositadamente. Tanto Caim quanto Abel foram orientados pelos seus pais como deveria fazer para agradar a Deus. Mas aí o que Caim fez? Ele fez do modo dele, ele não fez como deveria fazer. E por isso que ele fez da maneira que ele fez, ele foi rejeitado. Não somente ele, mas a sua oferta foi rejeitado. E aí se pergunta, mas por que ele foi rejeitado? Ele não fez a melhor coisa? Certamente ele fez. Tem pessoas que procuram fazer o melhor para Deus. Eu já vi pessoas que se sacrificam fazendo o melhor e acham que estão certo, mas não é essa a questão. Não é do jeito que eu acho certo, é do jeito que Deus quer. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas também não era só isso. Não era somente porque Caim ofereceu a maneira errada os frutos, mas também porque no capítulo 3 e o versículo 17 era fruto de maldição. Já viu isso na Bíblia? Gênesis 3:17. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Ele disse: maldita é a terra por tua culpa, né? Deus amaldiçoou. Então, como é que ele ia oferecer uma coisa amaldiçoada? O fruto da terra seria amaldiçoado. Mas vamos lá então, continuando. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6:23, Paulo explica: o salário do pecado é a morte. Essa verdade é bem conhecida e não precisa ser explicada aqui. Lembra-nos do ensinamento de Paulo a esse respeito em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Paulo afirma que todos pecaram, isto não indica que todos fizeram individualmente. Embora isto seja verdade, não é o que Paulo está ensinando aqui. Ele explica que todos pecaram em Adão, pois estávamos em Adão quando ele pecou.
Os teólogos dizem que o embrião, nós, quando estávamos embrião, nós nos encontrávamos em Adão, e por estarmos nele, quando pecou, sua morte espiritual nos foi transmitida. Então isso também nós já sabemos, não é? Você não se torna pecador porque você peca, mas lamentavelmente você herdou essa natureza pecaminosa. E por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 12 do capítulo 5, que por um homem só entrou o pecado no mundo, e todos vieram a pecar. Essa é a razão pela qual nascemos espiritualmente mortos. O argumento de Paulo no versículo 12 é da premissa menor para maior. Ou seja, o pecado na vida do homem, ele só vai aumentando, ele não diminui, ele não regride. Se você pecasse, cometesse um pecado, e ali mesmo você parasse, ficasse estagnado, a sua consciência mesmo o acusasse, você parasse, seria ótimo. Mas como você não é mudado, então a tendência é você continuar pecando. E à medida que você peca, esses pecados vão se avolumando, vão se multiplicando. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho que eu lembrei, de Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Veja só aqui o que ele fala sobre essa questão de pecar ou desobedecer. Romanos 2, versículo 4, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja só, é a bondade de Deus, a sua misericórdia é que te oferece perdão. Não é nem você que procura. Pelo contrário, o homem procura se distanciar de Deus. Mas Deus procura atrair o homem de várias maneiras. Até mesmo pela sua própria criação, Deus oferece oportunidade ao homem. Mas o homem quer. Dificilmente um homem viria para Deus voluntariamente. Muito difícil. A menos que Deus use algum meio ou pregação, ele continuará lá, morto nos seus pecados. Então, o versículo 4 ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando Paulo termina de fazer a sua pregação lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele fala sobre essa tolerância. Ele diz no versículo 30 de Atos 16, diz: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ou seja, se Deus tivesse que trazer o homem a juízo, como o homem poderia se defender se ele pecou contra Deus? Ele não teria como se justificar. Ele apenas continuou pecando, pecando e pecando. E quando ele teria que se apresentar diante de Deus, qual era a justificativa? Quem poderia defendê-lo? Então a questão é: o homem ignora a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus,
embora que ele lhe ofereça 1001 oportunidades. Mas o versículo 5 ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Veja só, ira acumulada. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Não é terrível isso? Eu acho. Coisa mais terrível para uma pessoa pensar que Deus, como eu tenho um amigo que ele diz assim: mas a gente vai ver os salvos no dia do juízo. No dia do juízo, Deus vai separar os que vão para o céu e os que ele vai ser exterminado de uma vez. Isso não é no dia do juízo. O homem tem a oportunidade de escolher entre ir para o céu ou continuar indo para o inferno. Não é no dia do juízo. O dia do julgamento, há 2 juízos que a Bíblia fala: o juízo para o justo, para os salvos, e o juízo para a condenação dos perdidos. Por que Deus vai trazer a juízo os homens? Como está lá em Eclesiastes 12:14. Exatamente para que o homem não vá depois dizer: não, mas não era bem assim. A Bíblia diz que ele vai abrir os livros. Ele vai abrir os livros. Eclesiastes 12:14 diz que todas as obras ele vai ser trazido a juízo. Todas as obras, tudo, até pensamentos maus, vai ser trazido a juízo. E o homem será julgado conforme o que ele pecou. E quando ele tiver consciência, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai ser julgado um por um conforme as suas obras, está consciente agora? E ele vai dizer: você rejeitou o Messias? Então o anjo vem e lança o pecador no lago do fogo, como diz no versículo 10 lá de Apocalipse 20, e arderão para todo sempre. Então vamos continuar ainda aqui sobre o nosso assunto, não é? O argumento de Paulo no versículo 12 é da premissa de menor para maior. Desde que os homens morrem fisicamente, essa é uma realidade. É evidente que estão espiritualmente mortos, porque a morte física é consequência da morte espiritual. Se o homem não tivesse pecado, provavelmente ele iria viver eternamente, não é? Na terra. Eu não entendo muito bem certas coisas, mas se o homem pecou, foi limitado então, talvez não no estado geográfico, numa situação geográfica, mas porque o pecado iria aumentar ainda mais na terra. Daí diminui-se então a vida do homem. Quando você lê Gênesis 13, a Bíblia diz lá que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando você lê o capítulo 18 e o 19 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus veio à terra para ver o clamor de Sodoma, ver o pecado de Sodoma.
E ele esteve com Abraão, e Abraão intercedeu por ele, e os anjos foram para Sodoma. E os homens de Sodoma eram tão terríveis que a mente dele era totalmente carnal. Até com os anjos eles queriam fazer besteira. E Deus então teve que trazer punição aos homens. Mas eu vou continuar ainda aqui. Paulo afirma que os homens não morrem. Paulo afirma que os homens não morrem fisicamente por terem pecado, mas sim por terem morrido em Adão. A morte espiritual é a parte da doutrina da depravação. A morte espiritual é uma parte da doutrina da depravação. Não estávamos apenas sob o pecado, mas estamos espiritualmente mortos por nos encontrarmos em Adão. Então nos foi imposta esse estado, né? Essa situação de pecado. E o único meio que Deus encontrou para poupar o homem da condenação eterna foi enviar seu único filho por nós, né? Para morrer numa cruz, pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Romanos 4:25. Foi o único meio de Deus para nos livrar da condenação eterna. Por isso que quando eu observo Gênesis 3, versículo 23 e 24, porque Adão foi expulso do paraíso, é para que ele não continuasse em pecado no paraíso, porque não há pecado no paraíso. Então ele não havia sido remido ainda no seu pecado e Deus teve que expulsá-lo. Bom, agora eu queria ver mais um pouquinho. E agora os homens estão debaixo da condenação do pecado. Então o homem não apenas está morto nos seus delitos e pecado, mas também ele está condenado, né? Está condenado. Não seria isso realmente um juízo muito severo para com o homem? Mas a Bíblia diz que o homem está condenado. A sentença já está lavrada. Não parece muito severo? Parece. O problema que a gente vê na justiça humana é a falta de aplicação da justiça, né? De se aplicar a justiça. E quando a justiça não é praticada, o que é que acontece? Os homens pensam que fazem o que querem. E lamentavelmente a nossa justiça no Brasil está uma vergonha, não é? Uma vergonha mesmo. Eu não sei de fato se é verdade, mas os noticiários falaram, e ainda tem falado, sobre El Salvador, né? Como Honduras, Guatemala e alguns outros países da América Central, como também o México, né, que é terrível. Mas El Salvador, pelo que se sabe, o presidente lá estabeleceu uma lei, aquela lei seca, né? Todo criminoso agora, uma multidão, tudo que é criminoso agora, vai para a cadeia. E não tem essa de pagar fiança, não. Diz que agora os cidadãos andam bem lá, não é? Se isso é verdade, deveria acontecer.
também no nosso país. Porque o nosso país está ficando uma coisa que você não pode mais nem andar na rua. Eu tenho assistido aquela Globo News, o capítulo 20, o canal 27, e o Jornal de São Paulo não tem outra notícia senão violência. Você chega no portão, você sai, você está andando na rua. Os caras param, os montes estão assaltando agora direto na rua. Mas está tudo bem. Como é que uma sociedade pode viver bem? A nossa bandeira que deveria, pelo menos aquela frase lá, aquela lema que está lá, ordem e progresso, não está sendo cumprido, não é? Não tem ordem. Até mesmo o nosso exército já perdeu o crédito que tinha, que era das instituições mais respeitadas que tinha. Até o nosso exército já não tem mais o respeito que tinha. Então os homens estão debaixo de condenação. Deus, ele trata com muita seriedade a sua palavra. E tudo que está na palavra será cumprido. Tudo que está será cumprido. Tudo. E ele vai tratar com muita seriedade para com aqueles que não estão levando as coisas como Deus quer que aconteça. Bom, então eu tenho aqui, agora nesse terceiro fato sobre a depravação, os homens estão debaixo da condenação do pecado. Tem Romanos também, já lemos, mas vamos ler outra vez, Romanos 5,18. Romanos 5,18. Romanos 5,18. Ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja só, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Se soube está por baixo, né? Então o homem está sob o pecado. Agora o juízo veio por cima dos homens. E esse juízo veio para a condenação de todos os homens. Então todos os homens em pecado estão condenados. Eu vou ler mais aqui João 3,18. Evangelho de João 3,18 e o 36. João 3,18 e o 36. Deixa eu ler aqui, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Versículo 19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que não crê, diz o 18, já está julgado, já está condenado. Vamos ver agora o 36 de João 3. Por isso
quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não será colocada, mas já está. Já que o homem nasce em pecado, já nasce debaixo do juízo de Deus. Isso parece uma questão muito severa, porque uma criança em si, ela não nasce pecando, mas em Adão ela já nasce em pecado. É isso que é triste, né? Então o que vai acontecer? Se ela não tem consciência de pecado, e ela não vai pecar para se tornar um pecador, o problema é que, queira ou não, ela vai pecar, porque essa é a natureza dela, né? Ela vai pecar, desde pequena, ela já pode cometer o pecado. Mas deixa eu ver mais aqui na frente o nosso terceiro ponto. Aliás, já é 9 horas, então vamos ficar só com essa leitura aí. Meus irmãos, eu estava querendo terminar isso aqui, mas não deu. E ainda tem um quarto fato ainda sobre depravação, que os homens estão sob o poder de Satanás. Você já leu isso na Bíblia? Todos os homens sem Cristo estão sob o poder de Satanás. Satanás que os domina. A Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. O mundo inteiro foi entregue ao diabo quando Adão pecou. Mas eu vou parar, não vai dar. Eu quero falar uma coisa aqui rapidinho. Tempo já foi. Peço que vocês orem, porque provavelmente a gente não vai continuar no ano que vem aqui. Aí a gente está orando, né? Mas não sei se vou continuar o ano que vem a partir de janeiro. Espero que Deus mesmo ele haja. Deus quer ser melhor para a sua obra, né? Então vamos orar, né? Deus há de dar uma resposta. Estamos orando. Tá bom? Então acho que Júlio vai para o café, já deu a hora.